Pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Estruturas de Dados 1, aqui é a professora Patrícia, e nesse vídeo eu queria mostrar para vocês uma implementação de pilha usando lista encadeada. Bom, não quero reinventar a roda, né? Eu já tenho uma pilha, já tenho várias listas implementadas, lista com sentinela, implementei para vocês sem sentinela, etc. Então, não vou reimplementar a lista para implementar minha pilha. Como é que eu faria, né? Eu já tenho tudo modularizado, minhas listas estão em TADs, em bibliotecas. Eu preciso implementar agora a pilha importando uma das listas que eu já implementei. E eu vou utilizar aquela primeira lista lá, que é a lista com sentinela. Se a gente pegar essa lista e redesenhar, a gente vai ter a sentinela. Essa foi a lista que a gente implementou lá nos primeiros vídeos, ok? E a sentinela tem o prim e o ult. Tem agora que a lista é um ponteirinho para isso aqui, né? O primeiro, o último. Como que eu posso pensar nessa estrutura agora para implementar a minha pilha? A pilha pode ser representada, os elementos da pilha podem ser representados pelos elementos da lista, não tem problema nenhum. E a única restrição é que eu não posso acessar agora as duas extremidades. Eu não posso acessar o meio da minha lista, que a pilha só posso acessar os elementos de uma das extremidades. Então, olha só, eu poderia resolver meu problema fixando, por exemplo, o topo da minha pilha nessa extremidade, que é o prim. E aí eu faria inserções e retiradas, push pop, apenas nessa extremidade. Bom, o meu insere lá que eu implementei já estava certinho, já estava sempre inserindo na primeira posição. O meu retira é que era um pouquinho diferente. O retira retirava fazendo busca no elemento que contém a chave de busca, que era, por exemplo, o nome do aluno. Eu não quero esse retira agora. Eu quero um retira sempre que vai retirar no topo, ou seja, sempre vai retirar a primeira célula da lista. Por conta disso, eu precisei refazer a minha lista com sentinela. Então, o que eu fiz? Eu incluí uma nova função no meu TAD para conseguir retirar essa primeira célula. Para não ficar uma função muito assim específica para retirar a primeira célula, o que eu implementei? Eu implementei um retira que retira da posição pós, de uma determinada posição. Então, eu posso retirar da posição 0, da posição 1, da posição 2 da minha lista. Fica uma função um pouco mais geral, não fica específico, e eu posso utilizar essa função para retirar sempre a célula que está na posição 0. Portanto, conseguindo implementar o pop dessa forma, ok? Então, eu vou incluir essa função retira de uma posição lá no meu TAD lista com sentinela e vou utilizar essa biblioteca para implementar a minha pilha com lista encadeada, tá? Então, como é que seria, pensando aqui, eu vou ter lá meu type def, struct pilha, meu tipo opaco, pilha. Como é que eu implemento a minha struct pilha? Eu vou implementar com uma lista. Então, a definição da minha pilha vai ser simplesmente uma referência para a lista, que é uma lista com sentinela, ok? Então, essa é a implementação que a gente vai adotar. Eu vou mostrar para vocês agora essa implementação. Vamos lá. Então, como eu disse, eu vou precisar inserir uma função no TAD lista com sentinela, e eu estou chamando essa função de retira de uma determinada posição da lista. Então, recebe lista, recebe a posição que eu quero retirar e retorna o aluno. Ela é muito parecida com a retira
que eu já expliquei para vocês, que a gente já fez lá atrás. A única diferença agora é que eu não tenho uma busca por uma chave de busca, que é o nome do aluno. Eu vou buscar por uma determinada posição, ok? Então, essa posição aqui eu padronizei começando com 0, então a primeira célula está na posição 0, a segunda na posição 1 e assim sucessivamente. Então, eu utilizo um ponteiro auxiliar P, que vai apontar para a primeira célula. Eu preciso do ante para eu conseguir desencadear as células da minha lista. É uma lista simplesmente encadeada. Então, eu preciso do ponteiro ante para apontar para a célula anterior. Isso aí é um problema clássico de retira numa lista simplesmente encadeada. E eu vou fazer o seguinte, com o iterador I começando do 0. Enquanto I for menor que posição e P diferente de null, eu vou andar com o ponteiro P ante recebe P, incremento I e passo o P para a próxima. Vou ficar nisso aí, ou até a lista ficar null, ou até a lista pode estar null de primeira, ou então até encontrar a posição que eu quero pós, tá certo? Se o cliente passar uma posição inválida, maior que o tamanho da lista, ela vai sair aqui por causa do ponteiro null. Então, se a lista for vazia ou posição inválida, retorna null. Se não, vou atribuir o aluno do retorno, que já está na posição correta, P vai estar na posição correta, e aí vou fazer os testes de condição de contorno. Se P for o primeiro e o último, eu vou retirar a única célula dessa lista. Se P for o primeiro, eu vou desencadear a primeira célula e atribuir o novo endereço de L seta' da sentinela. Se P for o último, eu preciso atribuir o ponteiro último para ante e ult setaprox vai apontar para null. E se o caso comum, eu vou desencadear a célula do meio da lista, ante setaprox aponta para P setaprox, tá? Libero P, mas não libero o aluno e retorno o aluno. Em termos, na prática, o que a gente vai ter no caso da pilha é que vai ser sempre a primeira célula, né? Eu sempre vou passar a posição 0, que vai ser o topo da minha pilha. A posição 0 sempre vai ser a primeira, mas a primeira também pode ser a única. Então, eu posso entrar nessa condição ou posso entrar nessa outra condição aqui, dela ser só a primeira e não ser a última, tá certo? Então, qualquer uma dessas duas condições na prática. Mas eu escolhi fazer uma função um pouco mais genérica para não ficar essa função presa só para retirar na primeira posição, né? Eu posso utilizar essa função aqui em outras bibliotecas para retirar um aluno que estiver numa determinada posição dessa lista, tá? Então, pilha.h, da implementação de pilha com lista, ele é idêntico ao pilha.h da implementação de pilha com vetor, tá? Então, eu tenho inicialização, push, pop, imprime, destrói. Exatamente a mesma coisa. Vamos ver como vai ficar essa implementação dessa pilha agora. Olha só que interessante. Como eu já disse para vocês, eu estou definindo essa pilha utilizando lista com sentinela, então tem que importar, include lista com sentinela.h, tá certo? Essa biblioteca aqui eu vou utilizar ela. E a minha pilha vai ser uma lista. Então, quando eu for inicializar a pilha, o que eu vou inicializar? Eu vou inicializar, obviamente, a minha estrutura opaca, que é a pilha, vou dar um malloc na pilha. E aí, depois eu tenho que inicializar a minha lista, que vai implementar realmente a minha pilha. Então, P seta lista recebe nick lista. Vou chamar a função de inicialização lá do TAD-lista. Retorno a pilha P, tá? Então, inicializei essa sentinela, inicializei essa pilha, que é o ponteiro, a estrutura opaca, e depois inicializo a lista com sentinela, chamando a função iniquilista. E, gente, o que vai ser o push nessa implementação? Push na pilha P do aluno AL vai ser a inserção na lista do aluno. Então, o que eu faço? Simplesmente eu chamo a função insere lista, passando a lista e o aluno. Então, estou delegando para o TAD lista com sentinela que eu já implementei toda a funcionalidade, eu já fiz isso. Estou simplesmente chamando a função da biblioteca que eu já implementei. E o pop, que retira o elemento que está no topo? Na verdade, o que eu vou fazer é chamar a função que eu acabei de implementar com vocês, que retira a posição da lista da posição 0. Ok?
que vai retirar o aluno que está na primeira posição da lista, que é o nosso topo, que a gente fixou como sendo o nosso topo. Então, simplesmente eu retorno o que essa função retira a posição estiver retornando. Para imprimir do topo para a base, é só chamar a função imprime lista, e para destruir a pilha, é só chamar a função destrói lista. Então, nosso TAD ele ficou bem simples, porque toda a funcionalidade já está implementada lá no TAD lista com sentinela. Ok, gente? Ó, ficou bem simples mesmo. E para fazer um testezinho rápido, eu peguei nosso velho conhecido testador, incluí os alunos, inicializei duas pilhas, P e P2, fazer 4 pushes. Então, estou inserindo os elementos Patrícia, Alissa, Maria e João, imprimo a pilha P, depois eu pego, dou um pop em P, então quem que eu tiro? João, Maria, Alice, insiro na P2. Depois eu imprimo P e P2 e faço os destróis para liberar as memórias. Vamos ver o que está acontecendo. Então, eu tenho, olha, João, Maria, Alice, Patrícia na pilha P. Depois eu tirei João, Maria, Alice e inseri, dando um push em João, push Maria, push Alice na pilha P2. Depois ficou só Patrícia na pilha P, né? Passou a ser o topo da pilha P. E a pilha P2 vai ter exatamente no contrário, porque last in, first out, Alice vai estar no topo, Maria é o segundo e João na base da pilha P2. Ok, gente? Então, façam a implementação. Aqui é um exemplo muito interessante de utilização de biblioteca, que já está implementada, tá? Façam como dever de casa e façam também um testador um pouco mais interessante que o meu ficou bem simplesinho. Eu acho que vocês podem testar outras condições aí, serem um pouco mais arrojados, tá bom? Então é isso, gente. Tchau, tchau, até a próxima.